Estou aqui aguardando carregar a popular página pra gente ver o vídeo. Opa, travando aqui tudo. Coisas do ao vivo, galera. Opa, presidente do Corumbaense já tá na tela. Opa, vamos lá. Tudo jóia, Thiago? Tudo bem, Kiko? Bom dia, boa Tudo tarde, tudo jóia? bem por aí ou não? Boa tarde aqui, meio quente em Corumbá, né, para variar. Como é que tá essa semana de cabeça cheia, né? Depois de uma derrota inesperada, né, Kiko? Não, inesperado, a gente vinha aí numa batida legal, né, no campeonato e aí de repente você vê que desandou, né? A gente teve aí, depois da derrota pro Operário aí, praticamente o time perdeu a conectividade, não conseguiu se encontrar em campo, né? O jogo lá em Viema foi uma sucessão de erros, né, cara, que a gente ficou até meio assustado, né, e agora é juntar os cacos, né, não tem nada perdido, só depende da gente ainda, chegar em casa agora, chegar aqui sábado, aqui, fazer um bom jogo contra a equipe do Coxinha, a gente sabe que não vai ser fácil, a equipe do Coxinha não é uma má equipe, né, cara, teve bastante dificuldade, ela causa muita dificuldade para os adversários, né, então a gente sabe que vai ter que jogar muito para ganhar deles aqui, mas é o nosso jogo, é o nosso jogo de acesso aí para garantir a nossa classificação, né? Então a gente vai com tudo para cima desse jogo aí. Ô, presidente, numa conversa que nós tivemos na segunda-feira, o senhor falou para mim, confirmando aquela informação que o Adenilson Pinheiro nos trouxe lá em Viema, que o Charles tinha entregue o cargo, realmente, você não aceitou, preferiu se reunir em Corumbá para conversar sobre a situação. Por que que no caminho de volta e após a reunião ficou acordada a saída dele, Kiko? Então, Thiago, o que que acontece, cara? Assim, essa é uma diretriz minha, tá? De cabeça quente, eu evito tomar qualquer decisão, sabe, tomar qualquer atitude, né? Porque eu vejo que não é o momento adequado, né? A gente estava com uma derrota amarga demais, né? Corumbá é uma panela de pressão. Você perde, você tem que aguentar, né, cara? As críticas são pesadas, né? Você pode ter feito o melhor campeonato até ali, mas você toma uma pedrada, você vai apanhar e apanhar bastante. Então, cara, eu sabia que tinha que ter calma, tinha que ter resiliência, com calma para chegar em Corumbá, ter uma reunião de diretoria, explicar, avaliar tudo, né? Eu disse isso para o Charles, falei, Charles, vamos chegar em Corumbá com calma, lá a gente vai conversar, lá a gente vai ver o que é viável, o que não é, o que é melhor para todo mundo, né? Para ambas as partes, né, cara? Não é porque a gente perdeu que naquele momento o Charles passou a ser meu inimigo, não gosto mais dele, não quero que funcione. Ele é um profissional, merece respeito, né? E nessa linha de raciocínio aí, a gente preferiu chegar em Corumbá com calma, fazer uma série de reuniões com a diretoria, e aí sim chamar o Charles, e tentar entender o que estava acontecendo, né? Tentar entender toda a sequência de erros que ocorreram para que chegasse naquele momento, a gente ter uma derrota tão, tão impactante, né, como foi, né, cara? A gente tomou aí 6 gols aí, praticamente 6 gols de falhas, né, individuais. Então, nesse sentido, a gente preferiu ter paciência, calma, chegar em Corumbá e resolver com bastante tranquilidade o que foi feito. Ô, Kiko, no entendimento nosso, algo estava muito errado, porque o Corumbaense nunca, no campeonato estadual, foi um time tão frouxo como se mostrou contra o Iviema. Antes do gol, o Thiaguinho já tinha saído cara a cara pelo menos 3 vezes, até cabeceado uma bola, ele que tem 1,60 m, 65 de altura, pequenino, o 11 do Iviema. Até que saiu o primeiro gol, aí sai o segundo, poderia ter saído mais no primeiro, o Corumbaense desconta, e aí a vaca deita assim muito rapidamente. Você entende que houve perda de comando no vestiário? Porque é muito estranho ao comportamento do time do Corumbaense. Thiago, eu acredito, cara, que essa perda de comando, na verdade, ela não ocorreu nesse jogo, tá?
Essa perda de comando, ela parece que ocorreu, cara. Ela vem a partir do jogo, sabe? Depois disputando, conversando, tal, conversando com o próprio Charles, né? A gente viu que tinha alguns problemas que estavam ocorrendo, né? Problemas que realmente um pouco falha nossa, a gente não conseguiu detectar a tempo de corrigir, né? Para que não chegasse nesse ponto. Tanto que você vê, a gente vai jogar fora no domingo, faz um jogo de 0-0 na casa do adversário. Na quarta-feira seguinte, a gente já joga em Aquidauana, porque o Arthur Marinho estava bloqueado, né? Contra o Costa Rica, também um jogo duro, jogo de 0-0 também. No sábado, novamente, a gente volta para Aquidauana e faz um jogo contra o Aquidauanense, onde a gente consegue nossa primeira vitória por 2-0, né? Ou seja, passamos aí uma semana praticamente na estrada, certo? E na semana que a gente teve boa para trabalhar, a gente pega o Pantanal em casa e consegue uma vitória por 1-0, tá? Um jogo que praticamente assim, quem errou menos ganhou a partida, né? Então, até aí estava tudo encaixado, estava tudo bem. Nosso time não tinha tomado, nossa zaga não tinha bolas aéreas, a gente conseguia tirar todas, né? Nosso goleiro não falhou, defendeu, fez boas defesas, né? E aí, de repente, a gente vem para o jogo contra o Dourados, numa falha praticamente da zaga, né, cara? Que a bola vem alçada na área, o nosso goleiro rebate, a zaga não consegue cortar, gol do Dourados. Tá, acontece. Tivemos jogador expulso, o Caçu, né? Eu encaro assim, muito pela falta de critério, de atitude do árbitro naquele jogo, né? Teve uma falta a 1 metro dele, onde o jogador do Dourado dá uma cotovelada no rosto do Leandro Bulhões. O Leandro Bulhões cai praticamente apagado no chão. Ele não para o jogo e, na sequência, o Caçu toma a bola e ele dá falta e amarelo para o Caçu, né? E aí isso, lógico, um cartão errado no momento errado, né? Em seguida, o Caçu faz uma outra falta e é expulso pelo segundo amarelo. Então, esse jogo ainda fica em xeque. Mas aí, para um outro jogo, né, você fazer um jogo péssimo, como nós fizemos em Vinhema, assim, é um desastre. Você vê que a falta de conectividade entre os atletas, comissão técnica, estava notória, estava nítido, né? Então a gente já vinha nessa batida, já vinha, né, vendo, tentando solucionar o que estava acontecendo, né? E aí, após o jogo, ocorreu tudo da forma que eu te falei, né? O Charles coloca à disposição e a gente realmente preferiu chegar em Corumbá e conversar com calma, com a cabeça mais fria, né? E aí sim, aí decretou a dispensa do Charles e da comissão técnica, né? E aí sim a gente tentar partir para outra ideia, tentar, né, renovar o ânimo dos jogadores. A gente, depois da dispensa do Charles, no final do dia, chamei os jogadores, a gente conversou bastante. Literalmente, e trilho, porque eu falei para os jogadores, cara, vocês não desaprenderam a jogar bola, não tem essa possibilidade, né? Não tem, não tem. Alguma coisa desandou e nós precisamos arrumar, porque nós temos um jogo importantíssimo, né, no sábado. Graças a Deus a tabela ajudou bastante, né? As equipes que tinham que ganhar e as equipes que tinham que perder, se manter a linha de classificação e agora juntar os cacos para tentar, né, classificar de forma honrosa aí, pelo menos, né? E aí sim, aí trabalhar para o mata-mata, que aí é outra competição, né, Thiago? Exatamente. Ô, Kiko, uma pergunta que acho que todo torcedor do Corumbaense deve se fazer. Eu tava no estádio na derrota pro Dourados, já vi a desconexão do torcedor com o Charles e acho que ficaria insustentável mesmo depois de um 6-1 resultado. O Corumbaense não tomava 6 desde o Itaporã 2013. Aliás, um abraço ao Ricardo Albertoni, que inclusive levantou essa informação, a gente confirmou depois. Abraço ao presidente Tony Montalvão, que está lá em Portugal assistindo no Sem Groselha, o presidente do 7 de setembro, mandando um abraço. O Ângelo Araújo também, professor Ângelo Araújo, mandando um abraço. Celso Mendes, galera de Campana ligada. Aí a escolha, no meu ponto de vista, é uma escolha duvidosa. Por que eu digo que é duvidosa? A gente olhou para o Águia Negra os 3 jogos com o Oliveira, o time não foi bem em nenhum dos jogos. Mesmo no jogo que ganhou, tomou 2 gols com um jogador
a mais. Aí teve lá um erro de arbitragem do Rafael Cosmo, que mandou bater a falta novamente, um erro dele. Sai o gol de empate e depois o gol da virada. Por que vocês entenderam que o Oliveira era o nome para assumir o time nessa reta final com 2 decisões com o Coxim e com o próprio Águia Negra? Thiago, o nome do Oliveira ele surge, cara, a partir do momento que você está no meio de uma fogueira, né? Que a panela de pressão estava pegando fogo, torcedor chateado, com razão, todo mundo chateado, né, cara? Todo mundo bravo com tudo que estava acontecendo. Você falou, uma goleada que o Corumbaense não está acostumado a tomar. E, cara, é complicado você trazer alguém, né, para apagar um incêndio, né? O cara tem que vir com uma cabeça boa, tal. Já tinha trocado algumas ideias com o Oliveira. O Oliveira era para ter, a gente já pleiteava trazer o Oliveira algumas vezes, né? E assim, ele se mostrou muito disposto a vir, né? Ele se mostrou disposto a participar, a tentar vir ajudar, tentar apagar o incêndio, né? Ele, desde que a gente perde para o Dourados, praticamente, a gente já trocava algumas ideias com ele, nada a respeito de trocar a comissão, trocar nada. A gente conversa, porque a gente, como está no meio, a gente acaba conversando com vários treinadores, né, cara? A gente acaba sempre trocando ideias sobre jogadores, isso, aquilo, tal. Então, nessas trocas de ideias aí, a gente foi conversando, e após o jogo, a gente conversou de novo. Eu não voltei, né? Eu não viajei na delegação no ônibus. Eu fui de carro, porque eu tive que participar do Sub-13 no sábado, em Campo Grande, e aí de lá eu fui de carro para Ivinhema para participar do jogo, e após a partida eu peguei a estrada, né, vim de carro para Corumbá. E aí nessa vinda a gente acabou conversando um pouco, tal, né, e ele se mostrou muito disposto a vir, a ajudar, né, e principalmente, né, cara, apagar o incêndio que estava, né, naquele momento acontecendo aqui em Corumbá. Então a gente julgou que para esse momento era um nome oportuno, que podia vir, podia dar uma troca de ares, uma troca de comando, uma troca assim de experiências, né? E, cara, não tá difícil. Depende muito de nós, os jogadores, nas nossas conversas. Desde segunda-feira a gente está conversando praticamente todos os dias antes dos jogos. A gente tem sentado antes deles treinarem, antes de qualquer atividade. A gente tem conversado muito, até mesmo para colocar as ideias no lugar, né, Thiago? Eu acredito que a parte psicológica ficou muito abalada com tudo isso. Então, a ideia da gente, assim, é mostrar para eles que eles, primeiro, eles são capazes, eles não desaprenderam a jogar futebol, estavam desconectados, e agora precisa se conectar urgente, porque sábado a gente tem um jogo muito importante. Ô, presidente,